Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, é sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, sempre de bem com a vida. Vamos falar sobre esporte, futebol, falar sobre Vasco da Gama, porque é o seguinte, a gente logicamente que fica um pouco, a gente sempre espera um momento para poder conversar, falar sobre o Vasco, que o nosso coração é vascaíno e é lógico que nós não queremos jamais chegar e ofender ou denegrir a imagem do nosso clube, do nosso presidente, também dos nossos jogadores e também do técnico, né? Logicamente nós não queremos isso. Então, é muito triste, às vezes, quando o Vasco perde, é triste, a gente sente uma dor muito grande. Então, tem que esperar, tem que chegar e esfriar a cabeça, porque, lógico, se a gente vier na sensação da derrota que o Vasco sofreu para o Corinthians, então a gente pode falar alguma coisa que depois a gente vai se arrepender. Ninguém gosta de perder, isso está claro, ninguém gosta. Outra coisa que nós temos observado muito no Vasco é essa inconstância também que tem deixado a torcida do Vasco chateada, porque o Vasco ele não tem uma estabilidade. Apresenta um bom jogo num campeonato, aí depois o time no outro jogo já rende mal, no outro campeonato já rende pior, aí no brasileiro aí tem uma logística, não, vamos poupar aqui para jogar lá, para aproveitar lá, para não cansar aqui, e vamos na Sul-Americana, vamos entrar praticamente com um time misto, na Copa do Brasil a gente bota a força máxima, no brasileiro também, e aí quando joga, como foi o caso do Vasco Corinthians com mais um, o Vasco ainda perdeu para o Corinthians do ex-técnico do Fernando Diniz. Então, quer dizer, a gente fica chateado. O Fernando Diniz, que estava no Vasco, venceu o Vasco pelo Corinthians, estando com menos um. Aí você vai pensar, pô, mas vem cá, então o problema era o Fernando Diniz ou era o time do Vasco? É o que se passa na nossa cabeça. Como que o Fernando Diniz, como que o Corinthians venceu o Vasco? É um tabu que a gente não consegue quebrar. Mas como que o Fernando Diniz, que até então foi criticado muito no Vasco, conseguiu vencer o Vasco com um homem a menos? Aí você vai vir para... Pô, a gente fica muito frustrado, muito chateado mesmo. Mas isso não acontece só com o Vasco da Gama. É impressionante que os dois clubes, nós não vamos falar o nome, porque nós estamos aqui falando do Vasco, mas os dois clubes que hoje são os mais estruturados do Brasil, esses dois clubes eles apresentam uma constância, né? Você vê que dificilmente existe uma estabilidade nesses dois clubes. Desde 2019 que eles vêm no mesmo patamar. Mesmo pode ter uma oscilação, mas é uma coisa mais positiva do que negativa. Já o Vasco, Botafogo e outros aí, até o Fluminense que está tentando se estruturar, eles apresentam uma estabilidade, né? E outros clubes também que estão querendo ainda se estruturar e não estão conseguindo, apresentam uma estabilidade. Então você mostra que os outros dois clubes estão realmente, porque se organizaram primeiro, também tem isso, eles se organizaram primeiro. Então, como eles se organizaram primeiro, eles estão bem mais à frente do que os que estão tentando se organizar. Só que os que estão tentando se organizar precisam, né, já pensar em fazer isso um pouco mais para já, que fica essa discrepância. Já visto o caso do Botafogo, olha o que o Botafogo está passando. Então você pensa como que pode ser um modelo de SAF, porque são duas SAFs que não deram praticamente certo, né? Está sendo a do Botafogo agora, que está botando um clube aí no mar de lama, e a nossa, que faz do Vasco, que é da 777. Já os outros que apresentam uma SAF bem mais estruturada, empresários do ramo do petróleo, como o Bragantino e também o Bahia, já tem mais uma certa segurança, né? Então, quer dizer, mas esses outros clubes, eles apresentam uma instabilidade. Então, a torcida do Vasco, ela fica, poxa, esse jogo aqui o Vasco jogou um pouco bom, jogou bem. No outro já joga mal. Aí depois, você fica naquela angústia, porque você quer que o time tenha uma boa sequência para você pegar uma confiança, e ele também pegar uma confiança, e tudo fazer uma boa combinação, porque o time do Vasco em si, ele não é ruim. O time do Vasco não é ruim, né? Só que eu acho que, não sei, o que está faltando ali para o Vasco pegar e intercalar uma sequência boa de vitórias. E nos campeonatos, não é só no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que se apresentar e tem que fazer uma boa Sul-Americana e tem que fazer uma boa Copa do Brasil. Entendeu? Mas tem que fazer.
Isso é importante para a credibilidade do time e para dar confiança à torcida. Então, o Vasco tem que pensar grande porque ele é um clube grande. Então, a gente agora vem, né, a gente fica esperançoso. Tem um clássico pela frente, mas como o Vasco fez um bom jogo contra agora o time na Copa Sul-Americana, venceu por 3-0. Então, isso é preciso ser mantido, né? Precisa ser mantido. Tem que observar ali alguns jogadores. Acho que é importante ainda deixar o Spinelli ali no ataque. Mas isso é coisa para o Renato Gaúcho. Ele tem que chegar e ver o que é melhor para o Vasco, mas o que todos nós estamos querendo é que o Vasco apresente uma estabilidade. Que o Vasco consiga achar um esquema de jogo e nesse esquema, ou então alternativos, mas que ele consiga, em cima desses esquemas, se encontrar e tanto fora como dentro de casa, o Vasco possa apresentar resultados satisfatórios. Esperamos que isso venha o mais rápido possível, porque o gigante e a sua torcida está com fome de títulos. Eu sou o Valdeir Carvalho, um forte abraço a todos e até uma próxima.